Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do Conexão Britânica, o maior canal de inglês britânico do Brasil. E nesse vídeo, a gente vai dar continuidade ao nosso querido The Little Prince, ou O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Nós já tivemos 15 capítulos desse livro maravilhoso, já passamos da metade do livro, e se você está chegando agora, já aproveita, clica no card aqui em cima, que tem a playlist desde o capítulo número 1. Então, não perde tempo, clica lá, começa a assistir essa história. A gente faz aqui uma leitura guiada e explicada. O que isso significa? Significa que eu vou ler o livro com você, o livro em inglês, obviamente, e vou, de tempos em tempos, eu vou parar a leitura e traduzir o que está escrito, mas contextualizado com a história. Então, você não vai perder nenhum detalhe do que está acontecendo e, ao mesmo tempo, vai aprender um montão de palavra nova. Então, como a gente fala por aqui, já senta confortável, pega um lápis, uma borracha e um caderno para anotar as coisas que eu vou te falar aqui e bora pro vídeo. Então, o capítulo 16 ele começa desse jeito, olha só. So then, the seventh planet was Earth. The Earth is not just an ordinary planet. One can count there 111 kings, including, of course, the African kings. 7,000 geographers, 900,000 businessmen, and 7.5 million drunkards, 311 million vain men, in other words, about 2 billion grown-ups. Vamos até aí. Então, esse so then seria uma forma de dizer então, é uma das formas, né, de dizer então. The seventh planet, o sétimo planeta, era a Terra. Se você lembra bem do capítulo 15, ele foi aconselhado a ir para a Terra logo em seguida, né? Então, a Terra não é só, it is not just, então não é só ou somente an ordinary planet, um planeta ordinário. Perceba uma coisa, esse ordinário aqui, ele quer dizer algo simples, algo comum, e não aquela conotação de ordinário que a gente conhece, né, de ouvir aí um monte de gente falando, né, que a gente não precisa mencionar, mas não é ordinário no sentido depreciativo, mas sim ordinário no sentido simples, comum, ou seja, ele quer dizer que a Terra não é só um planeta comum, não é só um planeta normal. Por que ele fala isso? One can count. Então, alguém pode contar lá, there quer dizer lá, 111 kings, então 111 reis, 111, incluindo, claro, os reis africanos. 7,000 geographers, 7.000 geógrafos. Se você lembra bem, ele visitou outros 6 planetas. E nesses 6 haviam reis, na verdade havia um rei, e havia um geógrafo. E também havia businessmen. Então, nesse caso, ele fala aqui de 900,000, então 900 mil homens de negócios. 7.5 million drunkards, então 7 milhões e meio de bêbados. Lembrar do beberrão lá que ele encontrou no planeta. E 311 million vain men, então 311 milhões de homens vãos. O que seria um homem vão? É uma pessoa fútil, como um outro que ele encontrou no outro planeta, uma pessoa superficial. Uma pessoa que geralmente ela é muito orgulhosa de quem ela é e gosta de exaltar os seus feitos e gosta que os outros exaltem os seus próprios feitos. Certo? In other words, em outras palavras, about 2 billion grown-ups. Por volta de 2 bilhões de adultos. To give you an idea of the size of the Earth, I'll tell you that before the invention of electricity, it was necessary to maintain, over the whole of the 6 continents, a veritable army of 462,511 lamp lighters for the street lamps.
Para te dar uma ideia do tamanho da Terra, eu vou te contar que antes da invenção da eletricidade, era necessário para manter por sobre todos os 6 continentes um verdadeiro exército de 462.511 acendedores de lâmpadas para as lâmpadas de rua. Olha que loucura! Ele encontrou num planeta também, um planeta bem pequenininho, uma pessoa que o único trabalho dela era acender e apagar a lâmpada. Não sei se você se lembra disso, né? Tá num dos capítulos aí para trás. Então, isso para aquele planetinha. E já na visão dele aqui para a Terra, mais de 460 mil pessoas para fazer esse trabalho. Seen from some distance, that would make a splendid effect. The movements of this army would be regulated like those of the ballet in the opera. First would come the turn of the lamplighters of New Zealand and Australia. Having set their lamps alight, these would go off to sleep. Vamos só até aqui. Visto de alguma distância, ou se a gente for traduzir isso dentro do contexto, assim, vendo de longe, isso faria um efeito esplêndido. Os movimentos desse exército seriam regulados como aqueles do balé na ópera. Primeiro, seria a vez dos acendedores da Nova Zelândia e Austrália. Então, tendo acendido suas lâmpadas, eles iriam dormir. Porque, ter acendido a lâmpada significa que era noite, logo, momento de dormir. Next, the lamplighters of China and Siberia would enter for their steps in the dance, and they too would be waved back into the wings. After that would come the turn of the lamplighters of Russia and the Indies, then those of Africa and Europe, then those of South America, then those of North America, and never would they make a mistake in order of their entry upon the stage. It would be magnificent. Vamos até aí. Em seguida, os acendedores da China e da Sibéria entrariam para os seus passos na dança. Ele está fazendo aí uma metáfora. E então, eles também acenariam de volta into the wings. Isso aqui, into the wings, apesar de wing querer dizer asa, é uma outra tradução, dentro do ambiente de teatro, ou como ele está fazendo essa metáfora com ópera, wings a gente pode traduzir como coxia. O que é a coxia? É aquele espaço entre o palco e a parte de trás do palco, que é onde os artistas ficam antes de entrar no palco. Vamos dizer assim, é na beira do palco, mas onde a plateia não vê, tá? Então, o que ele quer dizer aqui? Que eles iriam voltar para dentro da coxia. Depois disso, viria a vez dos acendedores da Rússia e das Índias. Lembrando que Pequeno Príncipe é um livro escrito há muito tempo. Então, muitos dos países eram chamados de outra forma. No caso, as Índias não é só a Índia, mas aquela região toda ali, tá? Do, vamos dizer assim, centro-sul da Ásia, tá bom? Então, aqueles da África e da Europa. Então, da América do Sul e depois da América do Norte. E aqui a gente tem uma frase que ela está numa ordem diferente, mas que ela funciona muito bem. Ele fala assim: "And never would they make a mistake." E nunca eles cometeriam um erro. Eu posso, inclusive, traduzir com eles nunca cometeriam um erro também, tá? Nesse caso, a ordem não importa. In order of the entry upon the stage. Na ordem de suas entradas no palco. Seria magnífico. Ele fala dessa entrada, na verdade, essa é uma metáfora com, claro, fazendo um paralelo aí com teatro e com ópera, mas também falando sobre os fusos horários que nós temos. Então, que cada momento é uma hora diferente em uma parte do mundo. Então, neste exato momento que eu estou gravando isso aqui para você, é dia aqui para mim, mas é noite em outro lugar do mundo. Pode ser noite aí quando você estiver assistindo, né? Mas aqui nesse exato momento para mim é manhã. Então,
pode ser noite em outro lugar, ou em algum outro momento, em outros vídeos que eu já gravei, era noite e em outros lugares do mundo era dia. E seguindo, ele diz assim: Only the man who was in charge of the single lamp at the North Pole and his colleague who was responsible for the single lamp at the South Pole only. These two would live free from toil and care. They would be busy twice a year. Olha que interessante, ele diz assim: apenas o homem que está encarregado. Então, to be in charge significa estar encarregado de algo ou ter a função de algo, né? Se, por exemplo, eu sou encarregado de lavar a louça após o almoço, I am in charge of doing the dishes after lunch, tá? É nesse contexto. Não é só encarregado de uma função de trabalho, mas de alguma função ali, de alguma obrigação, seja em casa ou seja na escola, seja no trabalho. Beleza? Então, apenas o homem que estava encarregado de uma simples lâmpada, de uma única lâmpada no Polo Norte, e o seu colega que estava responsável por uma única lâmpada no Polo Sul apenas, esses dois viveriam livres da labuta e cuidado. Ou seja, labuta é uma forma até um pouco mais rebuscada, né, de dizer trabalho. Né? Ou seja, eles se viveriam muito mais livres dessa função de acender e apagar lâmpadas. Por quê? They would be busy twice a year. Eles estariam ocupados 2 vezes por ano, que é quando o Polo Norte acende as luzes, porque ele é escuro durante boa parte do ano, e quando o Polo Sul acende as luzes, porque é escuro boa parte do ano. Então, é interessante essa metáfora, que é muito fácil de entender como funciona aí os fusos horários, né? A questão dos meridianos que dividem, né, as horas no planeta. É uma forma até bonitinha de fazer a gente entender. E bom, esse foi o capítulo 16 do livro. Ele é um capítulo mais curto, sim, mas com muita coisa interessante. Então, se você gostou, já deixa um like nesse vídeo, compartilha para os seus amigos. Tá chegando agora, não se inscreveu no canal, não perde a chance. Clica no botãozinho lá embaixo e se inscreve, badala o sininho para não receber a notificação. Tem vídeo novo toda terça, toda quinta e todo sábado. Então, não perde a chance, se inscreve para não perder as novidades que estão vindo por aí. Tá bom? Então, muito obrigado pelo seu view. Eu vejo você no próximo capítulo do livro ou em qualquer outro vídeo, beleza? Então, um abraço, tamo junto, tchau, tchau.